Quando a gente vê com os nossos olhos, a gente sente diferente. E assim também é quando a gente entregou nossa vida para Jesus. Quando a gente olhou para Jesus, quando a gente de fato se entregou para Jesus, eu sei que talvez você seja um pouco diferente de mim, mas eu tinha aquele receio de entrar na igreja, né, do que as pessoas, como que se agia lá dentro, né? Eu tinha aquelas conversas assim, eu achava, aquela igreja lá, eu acho que é a maçonaria, né? Igreja de crente tem uma mania de falar que o povo é da maçonaria, né? Aquele lá eu acho que é da maçonaria, as coisas esquisitas, tem umas paredes pretas lá, uns negócios doidos. Então vai, né? Aí eu tinha esse receio, mas quando eu entrei e me encontrei com Jesus, foi irresistível. Se encontrar com Jesus é irresistível, não é verdade? E você está no melhor lugar do mundo, você está no lugar onde você pode abrir o seu coração para Jesus, abrir o seu coração para o Senhor, e Deus hoje seguramente vai tocar o seu coração, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai falar com você, vai trazer propósito, orientação para você. Deus com certeza tem bênçãos para trazer sobre a sua família hoje. Deus com certeza tem coisas para ministrar ao seu coração. Então preste atenção. Toda vez que eu subo no altar eu digo assim: Jesus, é a tua igreja, é o teu povo. O que o Senhor quer ministrar à tua igreja? O que o Senhor quer falar com a sua igreja? E cada momento que a gente, desde a hora que você entrou aqui, na verdade, do louvor, os momentos de avisos, né, o momento da palavra, os momentos de oração, Deus já está agindo. Diga comigo assim, Deus já está agindo. Desde o momento que você entrou, Ele já está agindo. Porque às vezes a gente está esperando aquele momento assim que alguém vai orar por nós, né? No final, talvez alguém vai orar por mim. Não, Deus já está agindo. Fernando, Deus já está agindo. Deus já está falando com cada um de vocês, comigo e com vocês. Então, se você de repente está aflito, angustiado, ou está enfrentando uma enfermidade, os irmãos que estão na internet, alguns irmãos que já mandaram mensagem, estão doentes, durante a palavra, no momento do culto, até no momento das ofertas, no momento dos avisos, Deus pode te curar já nesse momento. Então já creia, com uma expectativa, esteja com uma expectativa no seu coração de Deus tocar você nessa noite. Diz que o melhor tempero da comida é a fome, não é? Quem já ouviu isso? Você chega com fome em casa, daí você fala, nossa, que comida cheirosa. Por quê? Porque você está com fome. Não que a comida da mãe não é gostosa, ou da esposa não é gostosa, né? Com certeza é. Mas quando a gente está com fome, a comida fica muito mais gostosa. Quem concorda comigo aqui? Quando a gente está com fome, a comida fica muito mais gostosa. Então, se você nesse momento, presta atenção no que eu estou te dizendo, a comida ela é muito boa, mas também tem aquele ditado que diz assim, né? Que barriga cheia, toda goiaba tem bicho. Já viu esse ditado ou não? Para barriga cheia, toda goiaba tem bicho. O cara que está com barriga cheia fala assim, não quero essa goiaba não, está com bicho. Está com a barriga cheia. O alimento é muito bom, mas o que vai gerar vida no seu coração é a fome que você tem desse alimento aqui, É a fome que você tem da palavra de Deus. Então hoje Deus tem palavras proféticas sobre o seu futuro para liberar para você. Hoje Deus tem sim curas para realizar nesse lugar, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hoje Jesus tem milagres para realizar, que você vai ter testemunhos sobre esse dia para contar. Talvez a sua vida vai mudar totalmente de hoje em diante por causa de uma palavra, de um toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas se você abrir o teu coração para Ele, se você abrir o coração para a palavra, então nesse momento, abra teu coração para a palavra, coloca a mão no seu coração. Quem está com fome aqui pela palavra? Coloca a mão no seu coração e comece a orar agora, comece a pedir para Deus. Comece a pedir ao Espírito Santo agora para que aumente no seu coração o desejo de se encontrar com Ele. Senhor, nós submetemos a Ti a nossa vida. Nesse momento, Pai, cerca esse lugar com os anjos do Senhor.
Senhor, que milagres comecem a acontecer agora. Pessoas sejam curadas, pernas sejam curadas, braços sejam curados, colunas sejam curadas, mente seja curada, toda depressão vá embora, ansiedade, síndromes, traumas, em nome de Jesus, câncer sejam destruídos, corações comecem a ser tocados pela presença de Deus, casamentos comecem a ser tocados pela presença de Deus, filhos sejam alcançados agora pela presença de Deus. Senhor, nós submetemos o nosso coração totalmente a Ti, e que o Senhor ministre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Qual que é o problema do mundo? O que você acha? Qual que é o problema do mundo? Às vezes você não tem a impressão que o mundo está de cabeça para baixo? Você não tem a impressão que o mundo está de cabeça para baixo? Não? Às vezes não dá essa impressão, fala, mas parece que o mundo está de cabeça para baixo. Qual que é o problema do mundo? Qual que é o problema que o mundo tem? Qual que é o problema da nossa cidade? Qual que é o problema que a gente vê diante da sociedade que a gente está convivendo? Qual é o problema? Abre a tua boca e diz, pode responder se você quiser. Qual que é o problema? Quais são os problemas? Vícios, eu também acho que são problemas. Quantas famílias destruídas por causa dos vícios? Quantas crianças maltratadas por causa de vícios? O que mais que é problema? Falta de temor a Deus. Concordo. Perderam o respeito totalmente por tudo aquilo que lembra ou remete a Deus. Pessoas perderam o respeito. Qual que é o problema do ambiente, da cidade que nós vivemos, por exemplo? Qual que é o problema da nossa cidade? Não pode faltar, do país, da cidade, de outros países, a corrupção. É um problema sério. E a gente tem tantos problemas, tantas situações, tantas circunstâncias, mas eu vou afirmar isso para você: nós carregamos junto conosco a resposta para qualquer problema desse mundo. Eu e você carregamos a resposta para todo o problema do mundo. Cadê o glória a Deus, Eloy? Aleluia, desculpa, é o aleluia, o Eloy. Cadê o irmão do glória a Deus? Abaixa um pouquinho o meu microfone aí, Rodrigo. Só um minutinho, pode abaixar um pouquinho aí. Jesus é a resposta. Jesus é o problema, Jesus é a resposta, é a solução para todo o problema do mundo. Jesus. O que colocou ordem na minha vida foi Jesus. O que coloca ordem na vida de um jovem é Jesus. O único que tira um jovem das drogas é Jesus. O único que pode transformar a vida de um homem, de uma mulher, é Jesus. Jesus é aquele que é a resposta para a humanidade. Nós escrevemos lá fora, está escrito ali fora numa das nossas portas: Jesus é a esperança do mundo. Jesus é a esperança da nossa vida. Jesus é a esperança do mundo. Aquele Jesus, quem aqui já entregou a vida para Jesus? Então, meu querido, não ande de cabeça baixa e não ande triste, porque você tem o Senhor do universo dentro do seu coração. Você tem o Criador do mundo, do universo dentro de você. Jesus habita dentro de nós. Jesus encontrou uma mulher encurvada, há muitos anos, vivia assim, presa por um demônio. Era um demônio que prendia ela. A Bíblia deixa claro isso. Mas naquele momento, Jesus vem e endireita ela. Ela consegue andar com a cabeça erguida. Nós temos a resposta do mundo: Jesus habita em nós. Quando Jesus nasceu, ele não reencarnou, ele encarnou.
Deus se fez homem e habitou entre nós. Quando Jesus então nasceu nesse mundo, nasceu como um menino, Isaías, o profeta Isaías profetizando sobre ele vai dizer: um menino se nos deu. E dizendo sobre ele, disse: ele é o príncipe da paz, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é pai da eternidade. Nasceu Jesus. O mundo não celebrou, o inferno estremeceu, mas ali estava nascendo aquele que transformaria a minha vida, a sua vida, Leia, a vida sua, Fabrício, a vida de cada pessoa que está aqui, que entregou a vida a Jesus. Jesus conviveu com algumas pessoas, 12 especialmente, discípulos, mais alguns, 70 e alguns discípulos, algumas multidões que acompanhavam Jesus, por exemplo, lá, aqueles que ele alimentou, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Jesus conviveu com aquelas pessoas, mas Deus estava limitado dentro de um único corpo. Jesus morreu na cruz, pagou o preço pelo seu pecado. Não foram os judeus, não foram os romanos que mataram Jesus, foi o meu pecado, foi o seu pecado que matou Jesus. Jesus morreu na cruz, desceu à mansão dos mortos, pregou aos espíritos que estavam ali. Isso que diz tudo na Bíblia, tá? Na tua Bíblia diz isso. E aí, ao terceiro dia, ele meteu o pé na porta da morte, ele saiu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. O apóstolo Paulo vai dizer: aonde está, ó morte, a tua vitória? Porque o inferno celebrou o dia que Jesus morreu, mas o céu entrou em festa o dia que ele ressuscitou. O dia que ele ressuscitou, o dia que ele nos alcançou. Só que Jesus ainda continuava estando limitado a um ambiente geográfico. A palavra diz que ele veio para os seus, João capítulo 1, ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus que ele vivia. Mas os seus não o receberam, não tiveram temor, Eloi. Não receberam o próprio Deus. E essa geração não será perdoada, porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz: aqueles que o receberam, eu, você, Deus deu-nos o poder de se tornarmos também filhos de Deus. Jesus passou 50 dias na terra após a ressurreição, ensinando o evangelho do reino ainda na terra. Nos últimos dias, 40 dias ele passou, nos últimos dias ele ascendeu aos céus. Está narrado em Atos capítulo 1 e indo para o capítulo 2. Ele ascendeu aos céus. Ele foi levado aos céus por 2 anjos. Os discípulos e aqueles que estavam juntos com eles, eram cerca de 500 pessoas, ficaram olhando então para Jesus subindo. A minha esperança está indo embora. Você já sentiu isso ou não? A minha esperança está indo embora. E os anjos disseram: o mesmo que você está vendo subir, ele virá e voltará. Não fiquem olhando aqui para o céu. 10 dias depois, aí completa os 50 que eu disse, 10 dias depois, os discípulos, eles eram em torno de 120 pessoas, eles estavam em torno de 120 pessoas reunidas numa sala, um cenáculo, que é uma sala de reuniões, de jantar. Eles estavam reunidos a portas trancadas há 10 dias, orando, porque Jesus tinha dito, pode deixar, irmã, pode deixar, eu já vou batizar uns aqui hoje, pode deixar que eu já vou batizar. Vou tomar um gole dessa água aqui para... E ao 10º dia, a Bíblia nos diz
que o Espírito Santo de Deus veio sobre aqueles homens e aquelas mulheres, eles foram cheios do Espírito. Começaram a falar em línguas estranhas, começaram a profetizar. Aqueles que estavam ao redor, porque sempre aqueles que estão ao redor que não conhecem as coisas de Deus começam a zombar, começaram a zombar daquelas pessoas dizendo: essas horas do dia vocês embriagados. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro se levantou e disse: esses homens não estão embriagados, mas hoje está se cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, 29, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito, assim diz o Senhor, sobre toda a carne. E ele começou a pregar. Naquele dia, aqueles que estavam em Jerusalém ouviram a mensagem. A Bíblia fala que 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados e foram batizados naquela mesma hora. 3.000 pessoas, dá um glória a Deus. Se arrependeram dos seus pecados e foram batizadas no nome do Senhor naquele momento. Aquelas pessoas agora, elas carregavam junto delas, porque agora Jesus não está mais fisicamente em lugar nenhum. Ele subiu aos céus e a palavra diz que Ele está à destra do Pai. Está sentado à destra do Pai, e a dispensação que nós vivemos agora é o Espírito Santo. O Espírito de quem? O Espírito de Deus, não é o Espírito do Allan Kardec, não. Não é o Espírito do Chico Buarque, Chico Xavier, Buarque é um cantor. Chico Xavier é o Espírito do próprio Deus. O Espírito do próprio Deus agora habita no coração da Márcia, no coração da Elza, no coração da Dona Fátima, da Luciana, da Leia e de cada um de vocês que entregaram o coração a Jesus. O Espírito Santo de Deus está lá na China, na Mongólia, na Rússia, no Cazaquistão, no Turcomenistão, está lá no Paquistão, no Afeganistão. O Espírito Santo de Deus está nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica, e assim em todos os lugares onde tem alguém que entregou o coração a Jesus. Jesus agora não está limitado mais a um único corpo. Jesus habita no corpo de Cristo. Jesus habita no coração daqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa cidade de Corbélia. Está no coração daqueles que creram, no coração daqueles que se arrependeram dos seus pecados, no coração daqueles que disseram: Senhor, eu preciso nascer de novo. O Espírito Santo de Deus agora está sobre a igreja. Então cuide do templo onde Ele habita e para de reclamar e de murmurar das coisas que Deus tem feito na sua vida, porque você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo. Ele habita no seu coração, no meu e no seu. Esse local aqui hoje é uma igreja, amanhã pode ser um mercado, depois da manhã pode ser uma casa de baile, depois pode ser um material de construção. Porque o que faz esse lugar se tornar a igreja de Jesus não são essas paredes, não é a cor da tinta dessa parede, não é a cadeira que você senta, mas é o coração seu que carrega o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Aonde Jesus está? Coloca a mão aqui no seu coração. E Jesus está aqui, ó. Se o Espírito Santo de Deus habita aí, você pode sentir, Ele está aí. Se o Espírito Santo de Deus habita aí no seu coração, você pode sentir, você pode dizer: Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade. O apóstolo Paulo vai dizer: aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Nós estamos num lugar espiritualmente protegido, guardado pelo sangue do Cordeiro. Você não pode ver, mas os anjos de Deus estão aqui
reunidos porque a presença do Espírito de Deus está aqui. Jesus está aqui habitando através do seu Espírito, no seu e no meu coração. Agora a igreja, ela é ambulante, ela caminha, ela tem 2 pernas, ela anda. Se Jesus é a resposta do mundo, a igreja que carrega Jesus se torna a resposta do mundo. E Jesus disse: você, Ari, é a luz do mundo, você é o sal da terra. A igreja é a resposta para esse mundo entristecido, para esse mundo desvirtuado, para esse mundo desconfigurado, para as famílias que estão destruídas, para os jovens que estão na sarjeta por causa das drogas e das bebidas. Jesus, a igreja, você que carrega Jesus, é a resposta para esse mundo desesperançado. Quantas vidas você que carrega Jesus dentro do seu peito levou até Jesus nesses últimos meses, nesse último ano, nesses últimos 2 anos? Quantas pessoas? Você que carrega o dono do universo, o Senhor de todas as coisas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você tornou elas amigas de Deus? Porque não tem como conhecer Jesus e não se apaixonar por Ele. É irresistível a presença de Deus. Quantas pessoas, se Jesus habita em nós, naturalmente, nós vamos gerando frutos para Deus. Se Jesus está aqui e habita em nós, naturalmente nós vamos gerando fruto para Deus. Você não gera fruto para Deus porque alguém falou para você gerar, ou porque o pastor falou para você gerar. Você gera fruto para Deus porque Deus habita dentro do seu coração, e você é um filho, uma filha de Deus, e você agora gera filhos e filhos para Deus. Se você não gera filhos e filhas para Deus, tem alguma coisa errada. Você vai no médico, você fala: doutor, eu estou casado, tenho relações com a minha esposa, mas eu quero ter filhos, eu não posso ter filhos. Vai se investigar, vai fazer exames, porque alguma coisa não está certa. Alguma coisa no teu organismo não está certo. Se Jesus está aí, se Jesus habita aí no seu coração, se você é um filho de Deus, então nós devemos gerar filhos para Deus. E se a gente não gera filhos para Deus, isso deve nos incomodar. Isso deve me incomodar, isso deve te incomodar. Tem que haver uma incomodação no nosso coração se a gente não gera filhos para Deus, se a gente não evangeliza, se a gente não compartilha o amor de Deus. Aí algumas pessoas: é verdade, pastor, fulano de tal não evangeliza, o outro cuida da tua vida. Gera você filho para Deus. Você foi chamado por Deus, não para agradar ninguém, mas para agradar a Deus. É Deus quem te chamou para gerar filhos. Então gere você filho para Deus. Para de apontar o dedo para os outros. O que a gente está fazendo? Enquanto o mundo está perdido, enquanto há tantas pessoas no nosso convívio longe de Deus, o que nós estamos fazendo? O que a igreja está fazendo? O meu medo como cristão sempre foi me tornar membro de um clube e não de uma igreja. Esse foi sempre o meu medo. Senhor, me livre de fazer parte só de um clube, aonde a gente escolhe as pessoas que vai entrar.
e deixar de ser parte de uma igreja, aonde o Senhor escolhe as pessoas que vai entrar, aonde as portas estão sempre abertas, e aonde há vidas, pessoas que estão sempre, meu querido, isso aí que você é cristão, se você é cristão, dá um amém. Se você é cristão, em tudo na sua vida, sempre deve haver um objetivo: compartilhar o Evangelho, o amor de Deus com qualquer pessoa, desde uma criança que chega até você, desde um jovem, de um adulto, um amigo de trabalho, uma família que mora do seu lado, qualquer pessoa, compartilhar o amor de Deus, compartilhar o que Jesus fez, continuar a obra de Jesus sobre essa terra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita aí dentro do seu coração. Nós começamos um estudo da Bíblia pura e simples, hoje começou. Não adianta você estudar a Bíblia se você não entende o principal dela. Essa carta de Deus foi deixada como uma carta de amor por Deus, pela humanidade. A palavra de Deus tem um objetivo. Diz comigo assim, ó: salvação. Que conheçam o Deus verdadeiro, Jesus, o seu Filho, nosso Salvador. E eu quero lembrar você que o seu lugar não é nessa terra. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para evangelizar, para falar de Jesus, as pessoas não querem. Ah, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para isso. Será que não? As pessoas param diante de uma série na Netflix ou em qualquer outro streamer, ficam lá 1, 2, 3, quando não resolve maratonar e ficam 4, 5, 6 horas. Será que você não tem tempo para orar? As pessoas vão numa coisa que ela gosta de fazer, que ela tem alegria em fazer, elas passam lá talvez o dia inteiro. Vai lá num clube que tem uma baita de uma piscina gostosa para nadar, o cara sai de lá e dorme, depois ele dorme com os braços até balançando assim, fica com insolação. Será que não tem tempo para falar do amor de Deus? Ou será que a gente não quer? Ou será que nós não queremos? Sabe por quê? Porque o Evangelho é uma ofensa. Hoje em dia estão tentando trocar o nome das coisas. Por exemplo, adultério já está mudando de nome, agora se chama relacionamento aberto. Ficou mais bonito, né? A pessoa fala assim: e como que está a sua família? Não, eu estou num relacionamento aberto. Nossa, que chique. Como que é isso? É o seguinte, eu sou casado com aquela ali, mas eu tenho outras mulheres e ela também não se importa. Nossa, na minha época se chamava sem vergonhice. A Bíblia fala adultério, tem um nome, mas a sociedade quer dar uma veludada. O Evangelho é uma ofensa, meu querido. Para ser cristão tem que morrer primeiro. O seu ego tem que morrer primeiro. Você nunca vai ser um cristão se o seu orgulho não morrer. Você pode ser um frequentador de uma igreja, um bom frequentador de uma igreja, mas você nunca será um filho de Deus se o seu orgulho ou o seu ego não morrer. Enquanto você quiser defender o seu brio, você não nasceu de novo. Você continua vivo. Enquanto você quer se defender, cuidar só de você, isso significa, Nicodemos, que você conhece tudo, mas você precisa nascer de novo. Vai formar no curso da Bíblia pura e simples, vai receber um diploma bonito, mas não vai ter nascido de novo, se não morrer para esse mundo. Nós precisamos morrer para viver, é a lógica do Evangelho. O Evangelho me diz que o trigo tem que cair na terra, a semente tem que morrer para nascer. Nós temos tantos afazeres, mas nenhum deles é mais importante do que o ministério da salvação. E como que eu exerço o ministério da salvação? Vive a sua vida assim como Jesus viveu,
Você vai lá no mercado, você vai lá na farmácia, você vai lá no seu trabalho, você é um filho de Deus. Eu vi uma frase essa semana, gostei da frase. George MacArthur disse isso. Não sei quem que ele é, mas eu gostei da frase dele. Ele disse assim: eu prefiro treinar 10 pessoas para orar do que 100 para pregar. Porque Jesus ganhava pessoas para Deus, porque ele passava tempo com o Pai. Quando ele chegava diante das pessoas, a presença de Deus se manifestava ali. Não precisava muita coisa. Havia a presença de Deus. Experimente fazer o seguinte, comece a orar, mais do que você assiste o Netflix, ou mais do que você consulta aí sua rede social. Passa o tempo orando. Dobre o seu joelho e pede para o Espírito Santo: Espírito Santo, agora guia minha vida. Você acorda de manhã, você vai para o seu trabalho e fala: Senhor, estou indo trabalhar, vai comigo, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Quem são as pessoas que o Senhor quer que eu encontre? Deus começa a cuidar das suas coisas, Deus começa a direcionar você, a sua vida fica mais, ela vai igual uma nata, sua vida vai mais suave, porque o Espírito de Deus agora passa a guiar a sua vida. Agora, se não, você vai na força do seu braço, e é que eu sou sabido, e eu sei das coisas, e eu sei como faz, e você vai, e se cansa, e se fadiga, e dando murro em ponta de faca, e não aprende com as lições que leva, e vai de novo, e quebra a cara, e levanta de novo, e vai, e chuta o cachorro, e briga com não sei quem. Não resolve, sabe por quê? Porque você quer dirigir a sua vida. Você quer pegar no volante da sua vida e você não quer que o Espírito Santo de Deus direcione a sua vida. Você quer guiar ela pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pelo seu orgulho, pela sua soberba. Você não quer guiar pelo Espírito Santo. E daí, de repente, o Espírito Santo vai falar o seguinte para você: para o que você está fazendo agora. Vai naquela rua ali, a Girassol, rua chamada direita. Você vai encontrar uma pessoa assim. Será, Deus? Será que eu vou entrar nessa furada? Você vai orar: Deus, ele é perigoso, é o Paulo, não é o Saulo. Ananias, é lá que eu te quero. Ananias podia fazer o que ele quisesse da vida dele. Não, Deus, agora eu não posso, agora eu vou abrir uma empresa. Não, Senhor, agora eu não posso, eu tenho que fazer outra coisa, eu vou passear com o cachorro. Não, Senhor, agora eu não posso, agora estou muito ocupado, estou quase terminando um serviço. 1 minuto obedecendo a Deus vale mais do que 1 ano do seu esforço. Porque Deus começa a cuidar das suas coisas. Sabe o que Deus está dizendo para você? Cuida da minha obra, que das tuas coisas cuido eu. E aí, eu quero ler a Bíblia com você. Você já estava desconfiado que eu não ia ler a Bíblia. Mas abre comigo em Mateus capítulo 9. As pessoas, hoje em dia, na internet, elas querem botar na nossa cabeça que o cristianismo é uma filosofia de vida. Então é isso que querem colocar na tua cabeça. Que ser cristão é uma filosofia de vida. Você é uma pessoa que não retruca nada, até quando você retruca, ele desafia a sua fé. Como você está retrucando? Você é um cristão. Então, é uma filosofia de vida. Qual que é a filosofia de vida que o mundo fala? Você vai na igreja, você é bonzinho, você não briga com ninguém, você anda na linha, você obedece tudo o que te fala. É uma filosofia de vida. Aí você faz as suas orações, você tem uma Bíblia que você não lê, mas você faz de conta que lê. Então, essa é a filosofia. Um estilo de vida. Só que o cristianismo não é um estilo de vida. A fé cristã não é um estilo de vida. A fé cristã é a vida.
aqui dentro do nosso coração. E aí, eu já vou ler a Bíblia. Já vou ler. Segure Mateus 9 aberto. E aí, eu fiquei, muitas vezes já falei assim, as pessoas vêm me perguntar, pastor, o que eu tenho que fazer? Cara, vai lá e evangeliza tal pessoa. Vem cá, eu vou te ajudar. Faz isso, faz aquilo. Escreve o nome da pessoa aqui, ora por ela tantos dias, depois você vai lá e fala isso para ela. Ah, pastor, não quero. Ah, pastor, tem vergonha. Ah, eu não quero evangelizar, pastor, isso aí não é para mim. Meu negócio é outro. Ah, pastor, eu não quero fazer isso porque meu chamado é outra coisa. Esses dias eu estava orando, pedindo para Deus falar ao meu coração sobre isso. Eu sinto que uma das coisas que Deus me chamou para fazer é despertar o coração de pessoas para servir a Deus. É uma das coisas. E aí Deus começou a ministrar meu coração e dizendo o seguinte: sou eu que chamo as pessoas. E Ele começou a me lembrar de quando Ele me chamou. Eram cerca de 10 pessoas, numa reunião pequena, num culto, a igreja vazia, 10 pessoas sentadas nos 2 primeiros bancos, e naquele momento ali, de repente, algo que estava sendo ministrado, algumas imagens que eu vi, aquilo tocou tanto o meu coração. Naquele dia eu senti Deus me chamando. Não precisou ninguém dizer para mim o que eu tinha que fazer ou deixar de fazer. Naquele momento eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu só não sabia o que, mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Se você já sentiu isso na sua vida, isso significa que você foi chamado por Deus. A segunda questão é se você respondeu a esse chamado, porque talvez você foi chamado, mas você não respondeu. A Bíblia fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Os mais bonitos? Quem são os escolhidos? Ah, os mais bonitos? Os ricos? Os que moram não sei aonde? Os que torcem para tal time? Os mais humildes? Os traficantes? Quem que é os escolhidos então? Muitos são chamados. Os escolhidos são aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor. Então ser escolhido depende do seu sim. Não é do sim de Deus. Deus já deu o sim para você. Depende do seu sim. Mateus capítulo 9 tem um chamado. Versículo 18 diz assim. Capítulo 4. Versículo 18. Estou com a letra tão bonita aqui que eu estou achando que é um 9. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro. Acende a luz para os irmãos ler a Bíblia aí, senão eles não conseguem ler. Andando à beira do mar, ô Rodrigão, acende a luz para o pessoal ler a Bíblia. Alô? Alô, som? Teste? Aí. Andando à beira do mar da Galileia, estavam contando piada aí atrás, né? Estavam contando piada, depois vocês me contam para ver se é boa pelo menos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, siga-me. Ouviu Jesus dizer, siga-me, Fátima. E aí, você vai seguir ou não? Sentiu no coração deles que eles deveriam ir. Sobre eles diz que eles deixaram o que eles estavam fazendo e seguiram a Jesus, se tornaram discípulos de Jesus. Naquele momento eles passaram a seguir Jesus. A Bíblia fala de outras pessoas, agora vamos para Mateus 9. Mateus capítulo 9, versículo 9 até o 13, diz assim, qual de vocês, 9, saindo Jesus viu um homem chamado Mateus. Tem um homem chamado Mateus aqui? Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus. Tem outro Mateus aqui?
sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E Mateus não era um cara muito agradável, né? Não gostavam muito dele, que ele era um cobrador de imposto. Ninguém gosta de cobrador de imposto. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, na casa do Mateus. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu vim chamar justos, não vim chamar justos, mas pecadores. Sabe por que você está aqui? Porque você era um pecador. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui nesse lugar? Pregando o Evangelho, não porque eu sou melhor que você não, mas porque talvez eu fui o pior dos pecadores. E a graça de Deus se manifestou, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Aquele cristão que se acha alguma coisa, é porque ele nunca conheceu a Jesus. Porque quando você conhece a Jesus, você sabe que você não é nada sem Ele. Essas pessoas receberam um chamado, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: Fernando, sou eu que chamo as pessoas. Lembra que eu te chamei? Eu te chamei naquele dia. Você disse sim ao chamado. O chamado, ele pode ser resistido, viu? O chamado, você pode resistir a ele. Quer um exemplo bíblico? O jovem rico. O jovem rico era um menino, um jovem, foi chamado por Jesus: venha ser meu discípulo. E o jovem rico, por ter muitos bens e ter muitas propriedades, a Bíblia fala que ele não, por causa disso, ele não seguiu Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você pode deixar passar a melhor oportunidade da sua vida se você não responder ao chamado de Jesus. Então hoje, você está aqui na igreja, que é a sua igreja, é a tua família na fé, mas você não é obrigado a fazer nada aqui nesse lugar. Você não é obrigado a fazer nada do que te ensinam nesse lugar. Você não é obrigado a fazer nada daquilo que você ouve alguém dizer que faz nesse lugar, nem mesmo o que eu digo para você fazer. Você pode me ouvir, pode considerar o que eu falo, mas você só vai se tornar um cristão verdadeiro se você ouvir o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque na hora que você começar a fazer as coisas porque eu estou pedindo para você, ou porque alguém está falando para você fazer, na hora que der tudo errado, você vai chegar em mim e falar assim: pastor, deu tudo errado. O senhor falou para não sei o quê, que era para eu ser líder, que era para eu pregar, que era para eu evangelizar, que era para eu orar. Quanto mais eu orei, mais demônio me apareceu. Quanto mais eu falei de Jesus, mais as pessoas me rejeitaram. Sabe o que eu vou dizer para você? Vou dizer assim, conversa com o Espírito Santo. Porque quando eu estou em crise com o meu ministério, eu não vou chorar as pitangas para você. Sabe por quê? Porque você não tem nada a ver com isso. Não foi você que me chamou. Quem me chamou foi Jesus. E se eu tenho que resolver alguma coisa, eu tenho que resolver com Jesus. E eu vou falar: Jesus, é isso mesmo que o Senhor planejou para a minha vida? Jesus vai olhar e falar assim: conversa um pouquinho com a minha mão aqui. Acalma teu coração e conversa um pouquinho com a minha mão aqui. Daqui a pouco eu falo com você. Por que esse silêncio, Deus? Fala comigo. Se acalma, irmão. Eu já falo com você. Se é Deus que te chamou, meu querido, então resolva a sua vida com Deus. Se é Deus quem te chamou, e Deus está chamando a igreja, eu passei o dia orando por vocês hoje, no meu espírito, dizendo: Senhor, chama a igreja. Senhor, chama a vida deles.
E de hoje em diante, essa vai ser minha oração diária. Senhor, chama. Senhor, faz o chamado. Se eles disserem não, que o Senhor se resolva com eles. Eu vou continuar deixando eles ser membro da igreja em paz, tranquilo, mas é o Senhor que tem que chamar. Eles vão tomar Santa Ceia, eles podem fazer parte de qualquer coisa que eles quiserem da igreja, eles podem continuar sendo o que eles quiserem ser. Igual o mundo diz, você pode ser o que você quiser, tá? Você é bem-vindo em qualquer lugar da igreja. Mas para andar com Jesus, você não pode ser o que você quiser, não. Você tem que ser o que Ele quer que você seja. Então eu estou dobrando meu joelho por vocês e estou orando, Senhor, chama. Senhor, tem pessoas que o Senhor quer chamar aqui. E não pense você não, que isso é para aquelas pessoas que estão há muito tempo andando com Deus, os perfeitinhos de Jesus, não é não. Não é não. Não é só não, pode ser também, mas não é só não. Pode ser para você que entrou hoje aqui pela primeira vez, está escutando essa palavra que você não está entendendo nada, e você está sentindo algo no seu coração queimar. Você não sabe o que é, mas eu vou dizer para você, é o Espírito Santo de Deus que está dizendo para você, eu tenho um chamado para você. Eu tenho um chamado para você. Cadê o aleluia, Eloi? Cadê o glória a Deus, Rosicler? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Deus chamou o Mateus gerou um problema enorme. Deus chamou o Pedro, o Tiago e o João, geraram um problema enorme. Eles responderam ao chamado. A vida deles agora é servir o Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho. Canta, pessoal, vocês querem que eu faça o back, a voz principal? Como que eu vou fazer isso? Minha esperança. É isso aí. Eu ouvi a Helena Tanuri dizer o seguinte, que crente eles não mentem, eles cantam. É do Mestre nada, você quer fazer a tua vontade. É de Jesus nada, você quer salvar a sua pele, o seu couro. É ou não é? Não precisa responder. Agora, se Jesus chamou você, meu querido, você não precisa me dar explicação nenhuma. Se Jesus disse, eis-me aqui, chamou você, Fernando, diga, eis-me aqui, Senhor. E não queira que eu fique ajeitando o que Deus chamou você para fazer. Né? O pai é assim, a gente fica querendo ajeitar o filho. Não. Dá o passinho. O que você quer que eu faça, Jesus? Eu quero que você ore, meu filho, então eu vou orar. O que você quer? Eu quero que agora você obedeça a minha palavra. O que você quer? Agora eu quero que você faça isso. Então você vai andando conforme Deus vai te direcionando, dando um passinho. Porque senão, é igual as crianças de hoje em dia. As crianças de hoje em dia, você viu que elas são diferentes? Você percebeu que elas têm dificuldade de brincar? Percebeu que as crianças têm dificuldade de brincar? E às vezes para elas fazer uma confusão, elas querem começar a fazer um tormento com você, para você deixar elas pegar o celular. Mãe. O que elas querem? Elas querem o celular. Por que elas querem o celular? Porque elas não sabem brincar. Você fala, não vai ter o celular hoje, vai brincar. Aí sai igual o Chaves, não sabe brincar. Não sabe brincar. Aí o pai tem que fazer a brincadeira para a criança brincar. Muitos cristãos estão assim. Tem que armar a cama elástica para você pular. Você não sabe pular sem a cama elástica. Tem que armar a coisa, o circo para você ir lá. Bem que o pastor podia fazer tal coisa para a gente poder evangelizar. Que eu tenho que fazer alguma coisa para você evangelizar? Vai evangelizar. Tem que armar o cirquinho para você fazer as coisas agora? Eu tenho que arrumar o brinquedinho para você? Eu não vou arrumar o brinquedinho para você. Eu tenho meus brinquedinhos para arrumar. Eu tenho meus leguinhos para brincar.
Eu tenho meus coisinhos do Kinder Ovo para brincar. Eu não tenho condições de ficar arrumando teus brinquedinhos. E você brincou com eles, fez bagunça, vai lá, arruma, para depois você brincar de novo. Deus te chamou, eu não tenho dúvida nenhuma que aqui nessa igreja está repleto de pastor de coração, de pessoas chamadas por Deus. Deixa eu explicar para você, o chamado não é uma coisa que você faz. Isso é um engano que as pessoas têm sobre chamado. Eu sou chamado para cantar. Se não for para cantar, eu não vou. Eu sou chamado para fazer isso. Eu sou chamado para não sei o quê. Isso é dom, isso é talento, isso não é chamado. Sabe o que é chamado? Mateus, vem e me segue. Sabe que Mateus perguntou? Mas o que eu tenho que fazer, Jesus? Eu tenho que seguir o quê? Tenho que fazer o quê? Eu vou fazer conta no teu ministério? Vocês acham que Jesus chamou ele para fazer conta no ministério? Ele pode fazer conta no ministério. Tanto que fosse para escolher um cara bom em matemática, Jesus tinha colocado Mateus e não Judas, aquele ladrão, para ficar roubando Jesus. Mas Jesus colocou o dinheiro na mão do corrupto para testar o coração dele e deixou Mateus fazendo outra coisa. Porque o que você faz não é o seu chamado. Eu estou pregando aqui agora, meu querido, mas esse não é meu chamado. O meu chamado é seguir Jesus. E se for preciso pregar, eu prego. Se for preciso lavar um banheiro, eu lavo. Se for preciso assustar as crianças, eu assusto. Se for preciso pegar uma bandeira dessa e balançar aqui, eu pego uma bandeira dessa. Se for preciso lavar um negócio, o que é o chamado? O chamado é você obedecer. O dom você faz com aquilo que está na sua mão. Serve a Deus com a tua habilidade. Você sabe cantar? Canta então. Oh, que povo abençoado. Quero ver vocês ganhar deles. Né? Povo cantor aqui, vamos gravar até um CD. Você quer cantar? Canta. Não me dá uma oportunidade, canta, é para Jesus que você vai cantar. Uma vez um irmão veio com essa conversa para cima de mim, não está mais na igreja, por isso que eu vou falar dele. Pastor, eu vou sair da igreja porque o senhor não me dá oportunidade. Eu pensei, nem sabia que eu tinha que dar oportunidade para você. Eu achei que você tinha que obedecer Jesus, você faz o que você quiser, a igreja está aí, os ministérios, faz o que você quiser. Tem um dia lá, tal dia, vai entrar em tal coisa, você entra lá, você dá o teu nome e entra. É assim que funciona. Não, pastor, que o meu chamado é para cantar. Eu falei assim, inclusive nós organizamos uma sala de oração para pessoas igual você, que quer cantar para Jesus. Você pode escolher a hora que você quiser, quanto tempo você quiser, você vai lá na sala de oração e você começa a adorar Jesus. Não, pastor, eu queria cantar na igreja. Então você quer cantar para os outros, não é para Jesus. Me explica aí. Eu perguntei mesmo, essa vez eu perguntei. Nem tudo que eu penso eu tenho coragem de falar, mas dessa vez eu perguntei. Então, você quer cantar, você quer as pessoas ver você cantar, é isso? Mais ou menos isso aí, colocar o CDzinho lá e ver o pessoal. Então entendi. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que ir lá no Ministério de Louvor, você fala com o líder, fala que você quer fazer parte do ministério. Pronto. Agora, se era só para Jesus, você quer louvar Jesus, vai na sala de oração, você não precisa de plateia para adorar Jesus. Então qual que é o teu chamado? O seu chamado é obedecer. Qual que é o seu dom? O dom é aquilo que você faz, é o talento. Deus derrama o dom depois do chamado. Quando que você se imaginava, as pessoas servem a Deus há mais tempo, quando você se imaginava fazendo o que você faz? Tem coisa aqui que você faz, você não imaginava fazer o que você faz, mas você obedeceu a Deus. Se você tivesse tido a oportunidade de perguntar para o bendito do bispo que veio aqui semana passada, a próxima vez você pergunta para ele, fala assim, ou então manda um WhatsApp, vou mandar o telefone dele, você manda um WhatsApp para ele, fala assim, bispo, o senhor quando se converteu, Deus te chamou, o senhor já se via bispo? Sabe o que ele vai responder para você? Eu nem me via pastor, eu nem sabia que eu ia ser pastor, eu só respondi ao chamado, eu dei um passo, eu fui dando outro, hoje ele é bispo. Mas sabe o que é bispo? É uma função que exerce,
é uma habilidade que exerce de gerenciamento ali da igreja, de cuidado da igreja. Isso não é o chamado é obedecer a Deus. O meu chamado é obedecer a Deus. Jesus chamou os 12 discípulos, e aí deu uma missão para eles, é o seguinte, vem cá, Pedro, Tiago, João, Barquinho, é o seguinte, ó, junta aqui, povo, o bicho vai pegar agora, vocês vão para lá, ó, é igual ovelha no meio de lobo, leva um alforje só, você não vai levar 2 sandálias, você vai sem dinheiro, vai comer o que der para vocês, e você vai anunciar o reino de Deus. Quero ver quem que aqui queria. Eu queria ser um apóstolo. Você quer ser um apóstolo desses que vende feijão na televisão? Feijão que cura a Covid, né? Teve a época do Covid e vendeu feijão que cura a Covid. Você quer esse tipo de apóstolo? Agora eu quero ser um apóstolo que vai ser igual aqueles lá lançado como ovelha no meio de lobo. Você não quer ser lançado no meio de lobo. Você quer ficar no bem bom, você quer o conforto, você não quer o confronto. É ou não é? Fala a verdade. É ou não é, Rose? É isso que a gente quer. Quem que aqui quer luta? Quem que aqui o demônio furioso com você? Quem que aqui com o Satanás todo dia te incomodando? Ninguém quer o bendito do Satanás. Você quer falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria, uma coligação partidária. Eu não sou do partido dele, mas a gente fica pelo menos parceiro assim. Porque você não quer incomodação. Mas Jesus te chamou para a incomodação. É isso aí, é o Evangelho. Mas Ele vai te abençoar durante esse caminho. Ele vai te sustentar diante desse caminho. Ele vai encher o seu coração de paz, coisa que não existe em lugar nenhum. Ele vai te dar uma família, filhos. Ele vai prover sobre você. Você vai ver o pão se multiplicar. Não somente vai comer o pão que multiplicou, você vai ver o pão se multiplicar. Você vai ver pessoas sendo transformadas. Você não vai ser só aquele que recebeu algo de Deus. Você vai ser aquele que serviu pessoas que estão recebendo coisas de Deus. Jesus disse, você quer ser meu discípulo? Vocês querem ser meus discípulos? No meu reino, maior é aquele que serve. Sabe quem que é maior no reino de Deus? Não é aquele que manda, é aquele que serve. Tem gente que vai nas brincadeiras e fala assim, eu quero brincar, mas eu quero mandar, né? As mulheres têm esses dons, não tem? Tem ou não tem? Eu quero brincar, mas eu quero mandar. Brincadeira, gente, estou só brincando com vocês. Sei que vocês não gostam dessas brincadeiras. Tem gente que não quer brincar, só quer mandar. E Jesus disse para mim e para você, você quer então ser meu discípulo? Então é o seguinte, ó, maior no meu reino é aquele que serve. Ah, Jesus, eu não quero servir não. Eu quero ser servido. Eu quero café na cama. Eu quero que as pessoas façam as coisas por mim. Eu quero ser aplaudido, Jesus. Eu quero que as pessoas possam olhar para mim e possam falar assim, nossa, essa pessoa é muito boa, essa pessoa é muito querida, sem essa pessoa a gente não vive. Mas Jesus te chamou, e você pode ser essa pessoa querida, mas Jesus te chamou para servir. Sabe quem você serve? Você não serve o pastor Fernando, nem a igreja metodista. Você pode honrar a vida do teu irmão, a vida da igreja que você está, a vida do teu pastor, mas você serve Jesus. Está claro isso para você ou não? Está claro? Tem que estar claro. Eu vejo tanto pastor revoltado com as igrejas, eu vejo tanto pastor lamuriano sobre as igrejas. Sabe por quê? Esqueceram quem chamou eles. Jesus chamou. Eu queria que você agora fechasse seus olhos e você tentasse lembrar do dia que Jesus te chamou. Feche seus olhos um minuto. Não sei se os irmãos do louvor podem vir aqui, ou de repente colocar uma música lá no fundo. Mas eu queria que você pensasse agora
se Deus já te chamou, eu queria que você lembrasse do seu chamado. Para que Ele chamou você? Já tem isso claro no teu coração? Já tenho claro que Ele chamou você? Eu estou orando por você. Eu estou orando para Deus te chamar. Que nem eu disse para você, talvez você que não recebeu um chamado de Deus, o chamado é a obediência. O chamado é quando a gente sente que do jeito que está não dá para ficar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu olhei, eu ouvi, eu senti no meu coração, e eu disse: Senhor, eu estou aqui, eu vou responder ao chamado. Eu nem sabia que eu ia pregar, que eu ia ser pastor, nem nunca almejei isso. Eu só queria obedecer a Deus. Eu só queria: Senhor, eis-me aqui, eu quero te obedecer. Eu não vou levar mais minha vida do mesmo jeito que eu estava planejando levar. Eu vou servir o Senhor, custe o que custar. E você não precisa deixar trabalho, deixar nada, a não ser que Deus te fale para isso. Você não precisa mudar as coisas que você faz. Você pode continuar ensinando na escola, plantando na roça, você pode continuar trabalhando na empresa que você trabalha. O chamado é dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu vou ser luz naquele lugar, eu vou levar pessoas para Cristo. Eu comecei perguntando para você: quantas vidas você levou para Jesus? Não vou levar lá para a igreja do pastor Fernando, porque eu não gosto do pastor Fernando. Você tem que amar Jesus, meu querido. Você tem que levar para a igreja por causa de Jesus. É aqui que a pessoa vai ser fortalecida. Se é aqui ou em qualquer outro lugar que ama Jesus. Mas não tem desculpa para você não responder o teu chamado. Feche os seus olhos, lembra do dia que Deus te chamou. E se Ele não te chamou ainda, fala: Senhor, eu estou aqui, o Senhor quer me chamar? Até quando você vai levar a sua vida na força do seu braço? Até quando você vai continuar empurrando a tua vida com a barriga? Até quando você vai ser governado pelos seus sentimentos? Eu não gosto daquela pessoa, eu não quero fazer isso, eu não suporto aquilo. Até quando você vai ser conduzido pelos seus próprios desejos? Jesus está chamando você. Você que já recebeu um chamado de Jesus, meu querido, de coração, fica de pé no seu lugar. Se você em algum momento da sua história, você recebeu um chamado de Jesus, fica de pé no seu lugar. Fala com Jesus então, agora você precisa falar com Ele. Nós vamos cantar um breve cântico aqui, e eu queria que você falasse com Ele um minuto. Fala com Ele sobre o seu chamado, não sobre o seu dom, sobre o teu chamado, não sobre as suas habilidades, mas sobre o seu chamado. Senhor, eis-me aqui. Vem, Espírito Santo. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa. Fala com Jesus. Espírito Santo. Sabe pelo que o coração de Deus bate? Você sabe por que Deus te chamou? Isso é claro na Bíblia. Deus te chamou porque Ele ama vidas e a igreja dele se move. Deus te chamou porque Ele quer alcançar mais pessoas com o amor dele. É por isso que Ele te chamou.
se o teu coração não bate no ritmo do coração de Deus, tem alguma coisa errada com o teu coração. O Senhor diz: quem irá? Quem há de ir por nós? Quem amará aquelas vidas? Quem irá até aquelas pessoas? Quem anunciará o amor de Deus? Quem anunciará o Evangelho? Aqueles que foram chamados têm a oportunidade de dizer: eis-me aqui, Senhor. Aqui eu vejo muitas pessoas chamadas. Se você está de pé, de coração, dizendo para Jesus que foi chamado por Ele, meu querido, essa igreja inteira foi chamada para Jesus. E por que nós não estamos ganhando almas para Jesus? Se Jesus nos chamou, por que nós não estamos ganhando almas para Jesus? Tem alguma coisa errada com o nosso coração. Se você está falando a verdade que Jesus te chamou, se é de verdade que você está dizendo isso, por que nós não estamos sendo o sal da terra e a luz do mundo? É porque você está chateadinho com alguém? É porque você está correndo atrás dos teus sonhos? É porque você está decepcionado com o Evangelho? É porque você está frustrado com as coisas que aconteceram na sua vida? Por quê? Se você tem essa inquietação no seu coração, assim como eu estou sentindo no meu, eu quero te convidar para vir nesse altar e dizer: Senhor, eu quero apertar esse botão reset na minha vida, e eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor, para te servir. Esse ano, os próximos anos, eu quero ser testemunha do seu Evangelho e levar pessoas a conhecer o Senhor, assim como eu te conheci, e um dia eu estive nesse altar entregando a minha vida para ti, assim como um dia eu desci as águas do batismo, porque eu te amei. Espírito Santo de Deus, chama a tua igreja. Senhor Deus, as pessoas que estão na internet, chama elas, Deus. Aonde chegar essa mensagem, chama jovens, Deus. Chama os Mateus, chama, Senhor Deus, os Pedros, chama os Joões, chama os Tiagos, Deus. Chama, Senhor Deus, as pessoas que estão aqui nesse templo te adorando. Chama esses homens, chama essas mulheres. Faz o chamado, Deus, faz o chamado. Faz o chamado, Espírito Santo. Faz o chamado, Espírito Santo. Libera o chamado, Espírito Santo. Libera o chamado, Espírito Santo. Vem e siga-me, Jesus diz. Senhor, nós oramos pela vida desses irmãos. Nós oramos, Pai, pela vida da igreja. Nós oramos por todas as igrejas dessa cidade, Pai. Há tantas pessoas chamadas. Senhor, ativa, reaviva o chamado dentro do coração dos teus filhos. Reaviva, Senhor, o chamado no coração das igrejas dessa cidade. Reaviva o chamado no coração dos cristãos dessa cidade. Reaviva o chamado no coração daqueles que disseram sim para o Senhor um dia da vida deles. Aqueles que o Senhor chamou na infância, na adolescência, e hoje estão longe de Ti, Senhor. Reaviva o chamado. Senhor Deus, aqueles que estão já com a idade avançada, mas que sentem que não cumpriram o chamado do Senhor, Deus, reaviva o chamado nos seus corações. Senhor Deus, aqueles que estão aqui hoje, Pai, e que o Senhor quer chamar pela primeira vez, faz o chamado, Deus, faz o chamado. Jesus, nós amamos o Senhor. Eu abençoo a vida dessa igreja. Eu abençoo a vida dessas pessoas, das famílias que estão aqui, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Eu abençoo eles, Pai, com a Tua palavra.
Senhor, como o Senhor chamou Mateus, chama pessoas aqui hoje. Como o Senhor chamou aqueles pescadores que estavam trabalhando, chama pessoas aqui hoje. Chama, Senhor Deus, mulheres, homens. Chama, Senhor Deus. Faz o chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Yeshua, Nós vamos finalizar esse culto aqui, mas ele continua na sua casa, ele continua na sua família, continua no seu local de trabalho. Peça para Deus te lembrar do chamado. Lembre-se, o chamado não é uma coisa que você faz, o chamado é a obediência do seu coração. Para ajudar você com o teu chamado, nós vamos fazer um momento de evangelismo. Eu vou organizar um evangelismo para você evangelizar. Nós vamos fazer um pequeno movimento de casas de paz. Esse é um momento muito especial para a gente falar de paz, para falar de esperança. As pessoas estão desesperançadas, as pessoas precisam de paz. Então eu quero convidar você que deseja fazer parte desse projeto. Nós vamos capacitar, treinar você, ajudar você a realizar isso. Você não vai fazer isso sozinho. Aqueles que têm menos experiências vão acompanhar aqueles que já têm um pouco mais de experiência. Então eu quero convidar você para nessa quarta-feira, 7h30 da noite, lá na sala de oração. Você que tem desejo de se envolver, eu vou divulgar nos nossos grupos de WhatsApp. De repente você vai ser um anfitrião, de repente você vai ajudar um grupo. Então você vai lá, nós vamos conversar sobre, eu vou explicar para você, nós vamos treinar você, nós vamos orar. Eu sinto o Espírito Santo de Deus nos movendo para esse projeto. Então se você deseja participar, quarta-feira, 7h30 da noite, lá no Espaço Move, tá bom? Nós vamos orar agradecendo. Você vai pegar o cartãozinho de convite no final do culto, tá? As mulheres estão aqui, não saia sem um convitinho. Esse congresso é o primeiro congresso, o segundo congresso de mulheres que a gente realiza na nossa igreja. Então todas as mulheres dessa igreja, devem ir, devem participar, devem prestigiar, devem estar junto como família, tá bom? Vamos orar e agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, que o teu amor que excede todo entendimento humano, a graça do Senhor esteja sobre os teus filhos e filhas, e aqueles que o Senhor chamou, Senhor, capacita eles, move eles, direciona o coração deles, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe muito você. Dá um abraço em umas 10 pessoas antes de você ir embora, em nome de Jesus. Obrigado aí ao pessoal que serviu, os ministérios, que Deus abençoe cada ministério que trabalhou nesse dia, servindo ao Senhor, em nome de Jesus.